Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição número 4 da revista, que tem como título Exigências para aqueles que aspiram à liderança. Então vamos orar pedindo a Deus a sua bênção para esses momentos. Grande Deus e eterno Pai Celestial, louvado e glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora pedimos a tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos fazer compreender tudo aquilo que vamos estudar nessa lição. Que o Senhor possa estar nos dando discernimento, sabedoria e compreensão. Que teu Espírito Santo venha nos atuar em nossas vidas, Pai. E abençoe cada vida que vai assistir através das redes sociais essa aula da EBD. Seja com eles, se abençoe, cura, liberta e salva, Pai, para a honra e glória do seu santo nome. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. E nós temos o texto básico da revista, que é lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Então vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 16. O que diz? Fiel é esta palavra, e se alguém aspira o episcopato, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não untado ao vinho, não respancador, mas moderado, inimigo de contentas, não ganancioso. O que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sua disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em apróprio ao laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos e de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitadas, não maldicentes, sóbrias e fiel em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas esperando ir ver em breve, para que eu, tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteiro da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. É interessante que esse texto, no segundo 1 Timóteo, capítulo 3, lá no versículo 11, diz que da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não maldicentes, sóbrias e fiéis em tudo. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres podem ser diaconisas, uma vez que as mulheres não podem ser presbíteras, né? E a nossa denominação, ela diz que as mulheres não podem ser pastora, que isso cabe aos homens. Mas isso normalmente o apóstolo Paulo fala aqui na questão dos
presbítero e diácono. E fala também das diaconícias aqui no versículo 11. Né? Então, nós agora vamos ler o versículo-chave, que é 1 Timóteo 3, versículo 1, que diz que esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quer dizer, aqueles que desejam ser presbítero, eles têm excelente obra, eles desejam. O alvo da lição é estudar esta lição, você vai descobrir que as virtudes cristãs, a maturidade e a experiência com Deus são imprescindíveis no ato de liderar. Por quê? Porque a questão é que o próprio presbítero ou o diácono, ele é um líder da igreja, né, além do pastor. Né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala em questão a Timóteo, né? E a igreja. Então, esse é o alvo da lição. Nós ter maturidade e experiência com Deus são imprescindíveis, quer dizer, para ser líder. E o que a revista diz, o autor? O aluno será capaz de identificar o tipo de líderes que a igreja precisa, que normalmente é o quê? É o pastor, é o presbítero e o diácono. E desejar servir a Deus e a igreja. Quer dizer, esse é o objetivo do pastor, do diácono e do presbítero. Servir a Deus e a igreja. E agir, desenvolver qualidades de caráter e conduta cristã, conforme o padrão dado por Deus. Tá? Então, isso é o grande objetivo da lição para aqueles que seriam, no caso, diácono e presbítero. Então, vem lá. A introdução diz, o texto básico começa dizendo que fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Nobre função, aspiração é o desejo profundo de atingir uma meta, um sonho e um desígnio. Não devemos desestimular nem reprimir tal desejo. Por outro lado, precisa ficar bem claro que o episcopado não é somente um título, mas uma excelente obra ou nobre função. Não se almeja o título, sim, o desejo de servir a Deus e a igreja. Quer dizer, tanto o presbítero como o diácono, eles não podem apenas desejar a função, mas essa função, a principal, seria o objetivo dessa função, é servir a Deus e a igreja. A palavra episcopado, segundo o Dr. Leo Newton, foi usado pelos gregos para definir um ofício que tinha funções de superintendência, que é no âmbito político, que é no âmbito religioso. Essa palavra tem sentido de olhar sobre, supervisionar o episcopado e a função desempenhada pelo bispo. A palavra bispo e presbítero possui o mesmo significado. Podemos associar ela à palavra pastor, que também aparece na Bíblia, como o mesmo sentido. Está lá em Atos 20, versículo 28, e 1 Pedro 2, versículo 25, e 1 Pedro 5, versículo 1 ao 3. Não basta apenas aspirar à liderança. A Bíblia nos apresenta um padrão e o apóstolo Paulo nos traz uma lista de qualificações para aqueles que desejam servir como presbítero ou diácono. O verso 2 começa com a expressão, é necessário, pois. Paulo não está apenas dando algumas dicas de como os líderes devem ser, ele está estabelecendo um padrão. Existem condições impostas àqueles que aspiram à liderança espiritual. Número 1. O líder deve ter caráter aprovado. Tá? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 3, e 1 Timóteo, capítulo 8, do versículo 10. Não, aliás, é 1 Timóteo, capítulo 3,
do versículo 2 ao 3 e depois do versículo 8 ao 10. O vocábulo caráter significa o conjunto de tendências, disposições morais, integridade. Isso quer dizer que o líder deve ser íntegro, possuir as leis de Deus impressas no coração, imprimir ou cunhar o caráter de Jesus em seus liderados, quer dizer, ensinar os liderados, né? Ao examinar a Escritura, percebemos que elas estão mais ênfase às pessoas do líder do naquilo que ele faz. Para o apóstolo Paulo, ser é mais importante que fazer. A primeira condição inegociável para aspirar à liderança é o caráter aprovado. Os líderes devem ser irrepreensíveis, não devem ser estigmatizados por nenhuma infâmia ou que leve a autoridade ao descrédito. Deve ser alguém com caráter aprovado por Deus, que não cause escândalo na igreja, nem fora dela. Ser irrepreensível é andar com Deus e influenciar os outros com seu caráter. Quer dizer, tem que ter bom caráter, não só na igreja, mas em qualquer lugar que ele estiver, inclusive no seu lar, na sua família. Número 1, agora o número em ordinal, né? Nós lemos primeiro número 1, é o carisma romano. Aí vem, o presbítero precisa ser esposo de uma só mulher, fita familiar exemplar e fiel à sua esposa, moderado e sensato, seja controlado, que freie os próprios desejos e impulsos, modesto, bem organizado, conveniente, hospitaleiro, generoso, que trata bem as pessoas, principalmente as visitas. Apto para ensinar. Paulo está recomendando que é quem ama a palavra, estuda a palavra, visando edificar o povo, habilidoso no ensino. Quer dizer, como é que ele vai ser habilidoso no ensino se ele não lê a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, principalmente não só ler, mas estudar a palavra e meditar. Então, para ele ser um presbítero ou um diácono, ele tem que ser um estudioso da Bíblia. Não dado ao vinho, não descontrolado, que bebe em excesso, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não brinquento, mas íntegro, suave e gentil, pacífico e pacificador. Quer dizer, quando tiver um conflito na igreja, ele tem que ser um pacificador, ele tem que procurar a paz. Né? Não avarento, quer dizer, não está almejando fortuna, dinheiro, não ter amor ao dinheiro. Não amante do dinheiro, quer dizer, o que eu falei. Dos lucros, alguém que ama mais as pessoas do que os bens e as coisas. Quer dizer, ele tem que amar mais as almas, as vidas do que a própria riqueza, o dinheiro. Os diáconos precisam ser. A palavra, do mesmo modo que aparece no versículo 8, nos revela que o ofício do diaconato não é menos digno do que o presbítero. As exigências são praticamente as mesmas, apenas a função entre eles que é diferente. Quer dizer, os presbíteros, né, os diáconos, melhor dizendo, sejam respeitáveis, quer dizer, dignos de respeito, sérios e honestos, ter uma só palavra, não diz uma coisa que outra ali, e seja imparcial. Quer dizer, ele não pode mudar a sua palavra. Ele tem que ser uma pessoa que tem uma palavra só. Não inclinado a muito vinho, não seja viciado, não tenha a mente voltada para a bebida. Tá? Deve evitar a bebida alcoólica. Né? Ou melhor, nem tomar bebida alcoólica. Na verdade é essa. Né? Não é questão de evitar, é não beber para que não os outros membros não sejam, os liderados não sejam, vejam mau testemunho e não sejam, como é que se diz, eles não vejam assim como uma coisa que seja escandalizada, né? Eles não se escandalizam. Não seja ganancioso, não pode ser avarento,
não digno de confiança para lidar com as ofertas e o dinheiro da igreja. Quer dizer, ele tem que ser um homem que normalmente os diáconos que trata muitas vezes das finanças da igreja. Marido de uma só mulher, que tem uma vida familiar irrepreensível, né? Que não seja um homem que já fez o divórcio, ou que já separou, mas que seja um homem digno de uma só mulher. Quer dizer, ele tem que ser um homem casado, tá? Que tem uma vida familiar repreensível, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa, vida de pureza e santidade, quer dizer, buscar a santidade. Aí tem lá, o líder precisa ser aprovado por Deus e por si mesmo e pelos outros. Carisma e caráter andam juntos. O caráter é uma conduta, né, que ele deve ter. O líder deve ter boa reputação, né? O que acontece? Enquanto eu escrevi esta lição, o autor fala, li uma frase que circulou nas redes sociais, dizendo: caráter é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Concordo com essa afirmação, porque o caráter fala da essência da pessoa que define o ser. Mas o caráter deve ser refletido na conduta. O caráter está relacionado com quem eu sou e a conduta com o meu modo de viver. Jó era um homem íntegro. Esse era o seu caráter. Mas o texto, né, ainda diz que ele se desviava do mal. Esta é uma atitude prática e revela como era a sua conduta. Jó tinha um caráter, trata da minha relação com Deus e comigo mesmo. Conduta boa, fama, reputação, disse a respeito da minha relação com os outros. O versículo 2 diz que o presbítero deve ser irrepreensível. E no versículo 7 diz que ele deve ser ter bom testemunho dos de fora. O versículo 8 diz que o diácono deve ser irrespeitável, ou seja, alguém que as pessoas possam olhar com respeito. Este é o padrão. Então, o caráter é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. E nós teremos que concordar com essa afirmação. O líder deve ser, número 3, o líder deve ter maturidade, né? A maturidade é também uma exigência para líder na igreja. Quem almeja a liderança precisa ter maturidade para conduzir seguro e equilibradamente a congregação. Por isso, a orientação de Paulo é que o presbítero não seja neófito, isto é, novo na fé. O que o diácono seja experimentado, isto é testado e experiente. O líder precisa ser avaliado quanto à convicção da fé, quanto ao caráter e aos dons. O neófito é inexperiente. O neófito, para quem não sabe, é sinônimo de novo na igreja, inexperiente na palavra, né? Aquele que está tomando leite espiritual, não tem o alimento sólido ainda, não tem maturidade. Então tem que ser uma pessoa que esteja já, não precisa ser uma pessoa idosa, uma pessoa velha na igreja, pode ser até um novo na igreja, mas que ele já tenha uma maturidade cristã, ele seja já um homem de fé, um homem que lê e estuda a palavra de Deus e medita, né? Uma pessoa já experimentada, né? Vamos dizer assim. Corre o risco pessoal de se ensoberbecer e a igreja pode sofrer as consequências. Quer dizer, se for um cara, uma pessoa, melhor dizendo, que não tenha uma experiência, né, na fé, na maturidade espiritual, ele pode sofrer, ou quer dizer, ensoberbecer e a igreja sofrer as consequências. E o que acontece? A experiência não está necessariamente vinculada à idade. Foi o que eu falei. Pois Timóteo era jovem,
conforme 1 Timóteo 4,12. Nem por isso deveria ser desprezado. A recomendação está vinculada à vida cristã testada e às virtudes cristãs vividas e praticadas. Essa passagem não isenta os irmãos mais velhos na fé do exame, pois anos de igreja não sempre são reflexos da maturidade. Quer dizer, foi o que eu falei. Não é só o novato na igreja, o neófito, mas o velho também na igreja, ele tem que passar, vamos dizer assim, por essa sabatina, saber se ele tem maturidade, se ele tem fé, se ele tem essas virtudes que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 de Timóteo. Um cristão veterano não é naturalmente alguém maduro. O líder deve ser coerente biblicamente e íntegro no caráter, tanto na igreja como na sua vida, na sociedade, contando sempre com bons testemunhos de fora. Quer dizer, não deve estar mau testemunho, né? O que fala que a carta pastoral para hoje tem assim: é inconveniente e até perigoso estar demasiada a responsabilidade de novos convertidos, até que seja estabelecida a fé. É uma coisa para ser discutida, né? Nós temos o item 4, que fala que o líder deve ser capacitado para liderar. Liderança é uma necessidade para a vida de qualquer grupo ou organização. A Igreja de Jesus carece de uma liderança com características que vão além das comuns e outros líderes, ou seja, vida espiritual autêntica e bom testemunho. Na sociedade, a saúde de uma igreja começa com uma liderança saudável. Por isso, a escolha e a eleição de presbítero e diácono deve ser realizada com muita responsabilidade diante de Deus. Tudo deve ser feito com oração de acordo com os critérios ordenados pela Bíblia. Bom, na nossa igreja, abrindo parênteses aí, antes de continuar o texto da lição, a gente vê que para ser presbítero ou diácono tem que haver uma eleição. E a maioria da igreja tem que votar naquele candidato, porque muitos podem concorrer, mas nem todos vão estar aptos a ser diácono ou presbítero. Então é uma responsabilidade da igreja nessa eleição eleger. Então, porque os membros têm que ver qual é o procedimento, qual é o caráter desse novo líder. Quer dizer, nesse novo candidato à liderança, né? Vamos dizer melhor assim. A visão dos bispos é mais ampla que de um cristão comum. Ele deve ser superintender. O cargo de bispo é uma obra. Bispo, entre aspas, o bispo, quer dizer, fecha aspas, não é mero título de honra, mas uma obra de muita responsabilidade espiritual. Note as fortes advertências de Paulo em Atos 20, versículo 28 a 32. Essa obra deve ser feita somente por homens preparados e qualificados pela palavra de Deus. Quem vai supervisionar, olhar sobre liderar, precisa ter sido aprovado na liderança da própria casa. Por isso, entre as características apontadas por Paulo, algumas se relacionam com a família. Entendeu? É isso aí. Então, destacamos os versículos 4 e 12. Número 1, agora em número ordinal, o número 4 é o Algarismo Romano, que tem como título: líder deve ser capacitado para liderar. Referindo-se aos presbíteros, vamos lá. O que governe bem a própria casa, criando os filhos na sua disciplina com todo respeito. Referindo-se aos diáconos, seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Governar bem a casa e liderar bem a família é o maior e melhor teste para quem aspira a liderar a igreja do Senhor Jesus. Quem aspira à liderança precisa ter sido aprovado na liderança da própria família. O versículo 5 é enfático. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Será que Paulo está dizendo que o homem não é apto para governar a própria família? Será incapaz de se liderar na igreja de Deus? Claro que sim.
Se ele não tem uma governança na própria casa, como que ele vai governar a Igreja de Cristo? Eu acho que até a questão da nossa igreja, muitas vezes, o presbítero e diácono ele é eleito na igreja, mas eu acho que antes de ele ser candidato, a própria liderança da igreja deve buscar, através da sua família, para saber qual é o procedimento, né, da vida dele na sua casa. Como é que ele se age diante da sua família. Ele tem bom caráter, ele se aplica o amor na residência, ele é um homem de oração, ele é um homem que busca a palavra de Deus, entendeu? Isso tem que ser visto, porque muitas vezes um diácono, um presbítero, eles não estão preparados para assumir essa liderança. Então tem que precisar saber, não, porque muitas vezes os membros da igreja não sabem o procedimento desses candidatos à liderança nas suas residências. Como é que eles estão diante da sua família? Isso deve ser visto pela igreja, pela liderança. Número 5. O líder deve conhecer a natureza da igreja. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Paulo usa 3 expressões para descrever a igreja nessa conclusão do texto sobre a liderança. Casa de Deus, está lá no versículo 15. Igreja do Deus vivo, também está no versículo 15. E coluna e fundamento da verdade, também no versículo 15. Então, após isso, nós chegamos à conclusão. A conclusão diz que o verdadeiro líder cristão, antes de pensar em preencher todos os requisitos, precisa andar com Deus e buscar o recurso de Deus e caminhar em total dependência de Deus, porque neles as necessidades são supridas. Somos capacitados e motivados a servir como presbítero, diácono ou qualquer outra área que Deus nos colocar. O padrão elevado só pode ser atingido quando estamos com Deus e dependemos dele. Quer dizer, então aqui está as instruções para o líder da igreja, aqueles que vão exercer a liderança, tanto como presbítero e como diácono. Então eles têm que ser homem, segundo ali o capítulo 3 de Timóteo. Bom caráter, hospitaleiro e etc. Quer dizer, eles têm que ser homens segundo o que Paulo está descrevendo ali no capítulo 3. Então a gente termina essa lição número 4. Já temos a lição número 5, que fala sobre a falsa doutrina na igreja, que vai ser a próxima lição do próximo domingo. E assim nós encerramos essa lição número 4 e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa bênção, que é a palavra de Deus. Grande Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais esse estudo, por mais esse esclarecimento que a Tua palavra vem nos esclarecer, a qual nós como igreja devemos votar e devemos também direcionar, Senhor, aqueles que vão ocupar um cargo de presbítero, vão ocupar um cargo de diácono, que, Senhor, nós possamos ter o discernimento, a sabedoria, para ver se de fato eles estão aptos, Senhor, a estar nessa liderança, Pai. Venha abençoar as tuas igrejas, venha abençoar o teu povo, capacita filhas para o diaconato, filha para o presbitério, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, que essas pessoas que têm esse privilégio, essa vontade, Senhor, de ser presbítero, diácono, que eles sejam capacitados por Ti, que o Espírito Santo possa moldá-los, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai, para que eles venham assim ser esse cargo, é uma função tão honrada dentro da Tua igreja, e que o Senhor possa estar abençoando, livrando-os de todo o mal, Pai. Abençoe nosso domingo, nossa semana, ter uma semana de paz, tranquilidade, segurança, livra das forças do mal,
cura aqueles que precisam da cura, aqueles que estão desanimados, tristes, deprimidos, que o Senhor coloque alegria e paz no coração, que fortaleça na fé, na esperança, no amor e que venha abençoar nossa família e nossos lares. Seja conosco e nos abençoa. É que nós pedimos, já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até nós falarmos, se Deus quiser, na próxima semana.